Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na nossa jornada de preparação para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Hoje eu vou corrigir com vocês algumas questões relacionadas aí às rupturas contratuais. Vocês verão, né, que as temáticas se repetem. A gente acabou vendo praticamente tudo durante a nossa aula. Eu espero aqui, né, que o conteúdo seja útil para a revisão de vocês e também para demonstrar como é importante que vocês tentem resolver questões, porque aí o conhecimento vai sendo sedimentado, nós vamos pegando aí, né, as manhas, como o nosso examinador costuma cobrar as questões, e isso facilita bastante o nosso trabalho lá na hora da prova. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês as nossas questões para que nós, né, possamos aí acompanhar e tentar resolvê-las. Vamos lá, então. Primeira questão, uma questão mais antiga, mas uma questão bastante importante, estilo CESP, né? Como eu disse para vocês, até o momento de gravação dessa aula, em outubro de 2023, nós não sabemos qual vai ser a banca. Então é importante que às vezes a gente conheça aí, né, algumas outras estratégias, alguns modelos de cobrança. Vamos lá, então. Acerca de suspensão, interrupção e rescisão do contrato de trabalho. Julgue o item a seguir. A condenação criminal de um empregado constitui motivo para a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Pessoal, eu disse para vocês, vocês verão aqui nos nossos exercícios, que essa matemática que costuma, nosso examinador adora essa hipótese de justa causa ou possibilidade aí de ocorrência de justa causa. E o que nós precisamos ter em consideração? Primeiramente, nós estamos tratando de uma questão que nós devemos afirmar se ela é certa ou errada. E fazendo a leitura, vocês acham que essa afirmação é uma afirmação completa ou está faltando algo? Se a gente for lá fazer a leitura, né, as hipóteses de rupturas contratuais por justa causa estão lá no artigo 482 da CLT. Eu disse para vocês que isso cai muito nas nossas provas, né? E se a gente for dar uma olhadinha lá na linha C, a gente vai ver, e eu bati muito com vocês a respeito disso, nós vamos verificar que não basta a condenação criminal, e eu falei muito com vocês na nossa aula. A condenação criminal, primeiro, tem que estar transitada em julgado e a condenação tem que levar em consideração uma pena restritiva à liberdade, que impeça a continuidade da prestação de serviço. Então, essa assertiva, pessoal, ela está incorreta, ela está errada, né? Espero aí que vocês tenham acertado, então, né? A assertiva está errada. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Mais uma questão agora de 2018, mais recente, e aí no estilo aí de quatro afirmações. Quanto à rescisão do contrato de trabalho, assinale aqui, cuidado, viu? Eu sempre, né, digo para vocês, faço a prova com a caneta incorreta, já registro incorreta, porque às vezes vocês olham primeiro e falam, é correta, e já marca, vão perder uma questão sabendo, isso não pode acontecer. Vamos lá, então. O pagamento a que faz jus o empregado, quando da rescisão do contrato de trabalho, será efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado quando o empregado for analfabeto. Pessoal, nós vimos lá, quando o trabalhador for analfabeto, ele pode receber em cheque visado? Não, está lá no artigo, vou colocar aqui, 477, parágrafo 4º, inciso 2 da CLT. Cheque visado estão somente para pessoas que saibam ler. Então, para analfabeto, não é possível o pagamento mediante cheque visado. Para analfabeto é depósito e dinheiro. Por quê? Cheque visado ele não tem condições de conferir qual que é o valor que está ali, né? Assim quis a legislação. Então, lembre-se, então essa é a assertiva que está incorreta. Mas vamos ver as outras, né? Porque às vezes tem uma mais correta ou mais incorreta. Eu acho que é sempre importante a gente ler todas as assertivas. B.
a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados em até 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho. Pessoal, nós vimos lá no artigo 477, lá no parágrafo 6º, que o prazo é justamente de 10 dias, e eu disse para vocês que a reforma trabalhista uniformizou esse prazo. Então, essa assertiva está correta, não tem nada de errado. Vamos ver a outra. C. As dispensas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Pessoal, nós vimos, esse aqui é o texto que está lá no artigo 477A da CLT. Inclusive, na nossa aula, nós discutimos, e eu disse que o STF teve uma decisão. A decisão do STF foi no sentido de que é necessária a participação do sindicato nas dispensas coletivas, mas não necessita nem de acordo, nem convenção e nem de autorização. Somente necessita de participação. Guardem isso para vocês não errarem na hora da prova. Agora, a alternativa D, vamos lá fazer a leitura, mais uma aí. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que será devido por metade o aviso prévio indenizado. Gente, nós vimos essa hipótese assim, nosso examinador está adorando cobrar essa rescisão, né, por comum acordo aí, por acordo. E nós vimos que sim, que nessa hipótese é devido o pagamento do aviso prévio pela metade e também da indenização de 40% pela metade, ou seja, de 20%. E vocês verão que isso cai muito, tem muitas questões envolvendo isso. Então, vocês precisam guardar o artigo 484A, que eu tenho praticamente certeza que vai cair na prova de vocês, né? Porque é muito importante, é uma temática que tem caído aí, né, com muita frequência nas provas. Tranquilo? Então, a nossa assertiva aqui, né, incorreta, é a assertiva A, né? Porque não pode ser feito pagamento em cheque visado para pessoa analfabeta. Belezinha? Vamos lá para mais uma? Vamos lá. Questão 3. Opa! FUMARC, TRT da terceira região. Vamos lá. São verbas devidas na rescisão indireta do contrato de trabalho. Rescisão indireta do contrato de trabalho, exceto o que não é devido. O que eu disse para vocês, pessoal? As parcelas devidas na rescisão indireta são as mesmas devidas na dispensa imotivada, que é como se o empregador tivesse dispensado o trabalhador, não é isso? Então vamos verificar aqui. Aviso prévio, trabalhado ou indenizado na forma da lei, certinho. Indenização por danos morais presumida. Na rescisão indireta, tem indenização por dano moral presumida? Não, não tem. Então, essa assertiva aqui está incorreta. Mas vamos ver as outras. Multa de 40% sobre o saldo disponível na conta vinculada do FGTS, sim. Saldo de salário correspondente ao último mês trabalhado, sim também. Seguro-desemprego também, né? São as mesmas parcelas cabíveis na dispensa imotivada. Professor, mas já ouvi falar a respeito de presunção de danos morais. Sim, o nosso TST, ele tem, né, inclusive modificou o seu posicionamento para entender, em algumas hipóteses em que houver a reversão da justa causa em juízo, poderia existir, então, uma presunção de ocorrência de prejuízos morais. Por exemplo, o empregador, ele dispensa um trabalhador acusando ele de furto. E uma acusação totalmente descabida. Em juízo, verifica-se essa situação. Nesse caso, o TST tem entendido que a reversão da justa causa ensejaria, então, o pagamento de uma indenização por danos morais. Então, não confunda, eu acho que o nosso examinador tentou aí, né, meio que nos confundir com relação a esse novo entendimento do TST.
Vamos lá, então, questão 4, uma questão mais recente, de 2021. Sobre a rescisão do contrato de trabalho, assinale a assertiva correta. Vamos lá. Quando o empregado for analfabeto, de novo, gente, de novo, eu falei, o examinador gosta dessa previsão legal. Quando o empregado for analfabeto, o pagamento da rescisão não poderá ser feito em cheque visado. Justamente, né, nós acabamos de ver isso, está lá no parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 477 da CLT. Beleza. Então, essa aí já é a assertiva correta, né? Já encontramos, mas vamos ver as outras, como eu sempre digo para vocês. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de um ano de serviço só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho, Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Gente, isso aqui foi revogado pela reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, essa disposição seria correta, mas depois da reforma trabalhista não tem mais necessidade de homologação do pedido de demissão feito por funcionário com mais de um ano de casa. Lembra vocês, né, a respeito do artigo 500 da CLT, que tem sido aplicado por analogia nas hipóteses de pedido de demissão de empregada estável, né, gestante. Mas não é o caso, né? Não confundam, por favor. Alternativa C. A extinção do contrato de trabalho por acordo, eu disse, o examinador adora essa previsão. Entre empregado e empregador, autoriza o ingresso do empregado no programa de seguro-desemprego. Não autoriza, né? Porque teve acordo, então o empregado teve intenção também, né? Também anuiu com o encerramento. Ele vai receber seguro-desemprego. Por isso que ele não vai, né, nessa hipótese, receber o seguro-desemprego. Ele vai sacar, vocês lembram, 80% do valor do FGTS. O depósito da indenização será de 20%, né, metade. O aviso prévio, se indenizado, será pela metade. Está lá no artigo 484-A da CLT. Leiam novamente se vocês erraram aí, se vocês ficaram com dúvida. Alternativa D, o pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação será efetuado até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato de trabalho, gente? Não, a gente já viu isso. Reforma trabalhista, lá no parágrafo 6º do artigo 477, uniformizou os prazos, e os prazos agora são de 10 dias após, né, a comunicação da dispensa. A gente já viu isso, já caiu aqui, o examinador adora cobrar isso, né? Então, tá aí para vocês, espero que todos tenham acertado. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a próxima aqui, questão 5. A respeito da rescisão do contrato de trabalho, assinale a alternativa, agora mais uma incorreta. Vamos lá. No caso de empregado que falta reiterada e injustificadamente ao trabalho, é motivo bastante para ser causa rescisão do contrato por desídia. Faltas reiteradas configuram desídia? Configuram. Mas, assim, vamos aguardar, vamos ler as outras, né? Porque talvez, pode ser que a gente, né, né, a gente essa aí esteja a mais, né, a menos correta. Mas vamos ver, eu acho que essa aqui está correta. Lembrando, né, já disse, precisam saber de cor o artigo 482 da CLT, que trata das hipóteses de dispensa por justa causa, porque o nosso examinador adora essa previsão aí. Alternativa B. Dentre as hipóteses previstas na CLT para justa causa da rescisão do contrato de trabalho, estão a incontinência de conduta e mau procedimento. Sim, bem como o ato de indisciplina e o ato de subordinação. Sim, estão lá no artigo 482 da CLT, certinho. C. Constitui faculdade do empregado rescindir o contrato de trabalho em caso de morte do empregador constituído por empresa individual. Gente, é faculdade do empregado rescindir o contrato de trabalho em caso de morte do empregador constituído por empresa individual? Sim, nós vimos isso na nossa aula. Vamos ver, nós estamos procurando a incorreta. Alternativa D.
Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador a incontinência de conduta, sim, e o mau procedimento, sim. A exemplo, faltas reiteradas e injustificadas pelo empregado. Gente, nós vimos incontinência de conduta tem a ver com questões sexual e mau procedimento relacionados à moral, né? Alguma outra coisa. Faltas reiteradas, como a própria questão disse aqui na alternativa A, é desídia. Então, se nós fizéssemos uma leitura atenta, mesmo que nós não soubéssemos todas as previsões, nós ficaríamos entre a A e a B, porque elas são excludentes. Entre a A e a D, desculpem. E a D, né, é a incorreta. Mas vamos ver a outra. Aí, havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal do Trabalho reduzirá a indenização aqui, que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, pela metade, né? Nós vimos isso, né? Na verdade, está lá no artigo, né? O 484 da CLT, a indenização vai ser reduzida pela metade. Então, a assertiva incorreta, né, é a assertiva D. Espero aí que vocês tenham acertado. Vamos aqui agora para a questão 6. Vamos lá. Em relação à rescisão do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. Correta. Eu sempre acho mais fácil achar correta do que incorreta. Não sei vocês, mas vai de cada um. Alternativa A. A alteração do quadro societário da empresa, constituída por sociedade limitada, constitui justa causa para o empregado rescindir o contrato de trabalho. Constitui justa causa? Não, não existe essa previsão, né, para rescisão indireta. Alteração do quadro societário. Não, está incorreta. Vamos para B. Em se tratando de empregador constituído por sociedade limitada, a morte de qualquer dos sócios cotistas, trava-língua, constitui justa causa para o empregado rescindir o contrato de trabalho? Não, também, né? Não existe essa hipótese. Alternativa C, deixa eu subir aqui. A instauração de inquérito policial em face do empregado constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. A simples instauração do inquérito policial, gente, eu já falei, nosso examinador, ele é, né, bem pouco criativo. Né? A gente já viu, tem que ser condenação criminal, passada em julgado, com pena de restrição de liberdade. Então, não, né? Tá errada. Vamos para a próxima. Alternativa D. Em caso de culpa recíproca, no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal do Trabalho reduzirá em 1/3 a indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador. A gente já viu, a redução é pela metade. Alternativa E. A perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado constitui justa causa para o empregador rescindir o contrato de trabalho. Sim, essa foi a linha M, que foi inserida no artigo 482 da CLT pela reforma trabalhista, né? A perda da habilitação em razão de conduta dolosa. A gente viu muito isso na nossa aula. Eu falei para vocês, falei que por ser novidade poderia cair e tem caído. Vamos agora para a questão 7. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, exceto, ou seja, qual não é? O mau procedimento, sim, é justa causa. Condenação criminal do empregado, de novo, ainda que não transitado em julgado, não, tem que transitar em julgado e tem que ter restrição de liberdade. Alternativa C, negligência, sim. Ato de subordinação, sim, também, né? Fácil demais, tenho certeza que vocês todos aí acertaram. Vamos agora para a questão 8. A respeito da rescisão do contrato de trabalho, assinale a opção correta. Então, correta. Ocorrendo rescisão contratual anteriormente à data prevista para a distribuição dos lucros, o empregado perde o direito ao recebimento de tal parcela. Gente,
Aqui vai ficar um dever de casa para vocês. Súmula 451 do TST. O que a súmula 451 do TST estabelece? Se eu trabalhei parte do ano e fui dispensado antes da distribuição da participação nos lucros, eu tenho direito a receber proporcionalmente a parcela, porque eu contribuí para aquele lucro. Eu trabalhei meio ano. A PLR era de R$ 1.000. Por óbvio, eu contribuí para aquele resultado. Então, eu tenho direito a receber R$ 500. Isso está lá na súmula 451 do TST. Né? Então, essa assertiva, né, está incorreta, porque o trabalhador ele não perde. Ele tem direito a receber proporcionalmente. Beleza. Alternativa B. Independentemente do tempo de vigência do contrato de trabalho, é preciso que os pedidos de demissão feitos por empregados passem pela homologação do sindicato da categoria, por se tratar de uma manifestação única da vontade do empregado. Gente, isso está incorreto, a gente já viu, reforma trabalhista. Revogou, a previsão é de 1 ano, contratos com prazo superior a 1 ano. Então, imagina, muito menos, independentemente do prazo de vigência. Totalmente errado. Alternativa C, vamos lá. A quitação não abrange parcelas que não forem consignadas no recibo, mas eventuais reflexos sobre essas parcelas constantes do recibo não poderão ser aplicados. Gente, nós vimos lá na nossa aula, súmula 330 do TST. Não abrange as parcelas que não constaram, inclusive os reflexos. Então, essa assertiva também está o quê? Errada. A alternativa D, o que nos sobrou, né? A quitação passada pelo empregado ao empregador mediante assistência do sindicato possui eficácia liberatória dos valores consignados no recibo, salvo se constar ressalva expressa específica. Gente, é o que está no caput da súmula 330. Na prática, a gente até pode discutir, né, a aplicação da súmula, mas é o texto da súmula. Então, essa assertiva é a assertiva que está correta, né? Nós vimos na nossa aula, espero aí que todos tenham acertado. Vamos agora para a questão 9, uma questão do CESP, mas no estilo aí de múltipla escolha. Procurador de Estado. A respeito da rescisão do contrato de trabalho, assinale a opção correta. A extinção do contrato de trabalho poderá ser realizada mediante acordo entre empregado e empregador, sendo devido o pagamento das verbas rescisórias pela metade. Gente, as verbas rescisórias são pagas pela metade. A gente já viu lá no artigo 484 da CLT, mais uma vez, 484A aqui já disse, cai, vai cair, tem caído, né? Metade é aviso prévio se indenizado e a multa de 40% do FGTS, que é reduzida para 20%. Já vimos isso. Então não é essa, né? Tchau. Alternativa B. O alcoolismo é uma causa autorizadora da dispensa por justa causa, devendo a empresa comprovar a situação de obrigagrez para aplicar a justa causa. Gente, nós já vimos que o alcoolismo, a partir do momento que foi considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, ela não pode ser, né, aplicada como causa, né, para ruptura motivada do contrato de trabalho. Alternativa C. O empregado que, contratado por prazo determinado, sofrer acidente de trabalho, poderá ter seu contrato rescindido, já que a estabilidade prevista por acidente de trabalho não se aplica aos contratos por prazo determinado. Gente, nós vimos isso não na nossa aula de rupturas contratuais, mas na aula de estabilidades, né? Súmula 378, contrato por prazo determinado, e tem 3 da súmula. Se ocorrer acidente, sim, tem direito à estabilidade, porque o risco da atividade econômica é do empregador, não podendo ser transferido ao empregado. Então, essa assertiva também está incorreta. Vamos aqui para a assertiva D, a linha D, reconhecida a culpa recíproca. Olha, culpa recíproca de novo. Eu falei, eles adoram colocar rescisão por acordo, culpa recíproca juntas, e aí a gente tem que tentar aí, né, fazer a diferenciação. Reconhecida a culpa recíproca da rescisão do contrato de trabalho, o empregado terá direito ao recebimento de 50% do valor do aviso prévio
13º salário e das férias proporcionais. É isso mesmo, está lá na súmula 14 do TST. 50% do aviso prévio, 13º salário e férias proporcionais. Isso que diferencia ela lá, né? Principalmente da rescisão por acordo. Mas vamos ir à alternativa E, né, para ver, talvez ela esteja mais correta. O abandono de emprego não pode ser presumido. Não pode ser presumido em todas as hipóteses. Será que não tem uma que a gente viu na nossa aula? Devendo a empresa comprovar a comunicação do empregado ao retorno ao trabalho e o descumprimento da convocação pelo empregado. Gente, dever de casa a gente viu na nossa aula, mas se vocês, né, se esqueceram, súmula 32 do TST, que a súmula 32 do TST estabelece que se o empregado não retorna ao trabalho nos 30 dias subsequentes à alta médica previdenciária, presume-se o abandono de emprego. A gente viu isso na nossa aula, está incorreta também. Então, vamos lá, questão 10, 2022, quentinha. Rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo, não adianta, são devidos conforme previsão na CLT. Alternativa A, aviso prévio, indenização do saldo do FGTS pela metade. Sim. E na integralidade as demais verbas. Permitida a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS, limitada a 80% do valor dos depósitos. Sim. Essa aqui está muito boa. Faltou só a questão do seguro-desemprego, né? Que não autoriza o saque. Mas vamos ver se a gente tem outra melhor. Alternativa B. O aviso prévio, as férias acrescidas do terço constitucional. 13º sabe pela metade. Não, né? Pela metade é só o aviso prévio e a indenização, né, de 40% vai ser de 20%. As verbas rescisórias na integralidade, não. Aviso prévio se indenizado é pela metade. Movimentação da conta vinculada do FGTS, limitada a 80% do valor, sim, mas não é permitido o ingresso no programa de seguro-desemprego. Aqui, ó, aqui pegou, porque o aviso prévio, se indenizado, é pela metade. E a indenização de 40% vira 20%. Está errado também. D. O aviso prévio, a indenização do saldo do FGTS na integralidade, não, já vimos. As verbas trabalhistas, o ingresso do programa de seguro-desemprego, não. Pela metade do seguro-desemprego, viagem, né? Alternativa, então, a que restou aí, né? A menos pior é a alternativa A. Então, ela está correta. Vamos agora para a questão 11. Vamos lá. Questão 11. 2022 também, questão fresquinha. Quanto à rescisão do contrato de trabalho com base na jurisprudência sumulada do TST? Assinale a alternativa, então. Vamos aí. Havendo culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, a gente já viu aqui nas nossas questões anteriores. O empregado tem direito ao recebimento de 50% do valor do aviso prévio, pagamento integral do 13º salário e das férias. Não, aí, ó, a movimentação da conta vinculada limitada a 80%. Não, gente, vocês estão confundindo a gente, né, com um acordo, rescisão por acordo, né? Súmula 14, que trata da culpa recíproca. 50% do aviso prévio, 50% das férias, 50% do 13º. A gente já viu isso aqui hoje na nossa aula. B. O abandono de emprego durante o aviso prévio concedido pelo empregador retira do empregado o direito às verbas rescisórias. Não. O abandono de emprego é que não retira. As demais hipóteses retiram. Se ele roubar, se ele, né, agredir alguém. Agora, o abandono de emprego, não. Né? Isso está lá na súmula 73. Salvo o abandono de emprego. Então, está errado também. C. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Até aí, perfeito, né? Nenhum detalhe. Garantido ao empregado o direito à indenização de 12 meses de salário, não. Garantido ao empregado a reintegração, né? E aí, se a gente for aplicar o direito lá, né, a indenização seria em dobro. Então, não é. Está onde, professor? Súmula 443, né? Deixa eu colocar aqui. 443 do TST. Olhem lá. Então, vamos ver o que sobrou, alternativa D.
O pedido de dispensa do cumprimento do aviso prévio não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido novo emprego, sim, né? É justamente o que está lá na súmula 276 do TST. A gente viu isso na nossa aula, gente. Espero que tenham acertado aí. Vamos lá. Mais uma questão, questão 12. No tocante à rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, assinale a alternativa incorreta. A justa causa que seja dispensa do empregado deve ser prevista expressamente em lei. Sim, a gente viu isso, é taxatividade, está correta. Tem que estar prevista em lei. A negociação habitual por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador, é a hipótese autorizadora da dispensa por justa causa. Somente se for prejudicial ao serviço? Será que é somente? Cuidado com a expressão somente. Nós vimos lá no artigo 482 da CLT, 482, nós vimos 482, a linha C. Tinham duas hipóteses. Se for prejudicial ao serviço ou se implicar em ato de concorrência. Então, são duas hipóteses. Essa assertiva, então, está incorreta, mas vamos ver as outras. A embriaguez habitual em serviço é a hipótese que autoriza a dispensa por justa causa, salvo nos casos o empregado apresenta alcoolismo patológico, devidamente reconhecido como doença de acordo com a OMS. Alcoolismo patológico, sim, beleza, está correto. Alternativa D. A condenação criminal do empregado transitada em julgado é hipótese de dispensa por justa causa, desde que não tenha havido suspensão da execução da pena. Acaso haja prisão preventiva ou temporária, o contrato será suspenso. Sim, a gente viu isso. A desídia para a configuração de hipótese de justa causa pressupõe a reiteração de condutas, admitindo exceção em caso de um ato único grave. Perfeito também, né? Eu acho que essa questão aí não foi tão difícil. Vamos lá, então, agora para a questão 13. Acerca da rescisão do contrato de trabalho e do aviso prévio, regulados pela CLT, assinale a alternativa correta. Cessando a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados não terão direito a qualquer tipo de indenização por se tratar de fato inesperado. Gente, artigo 485 da CLT. Artigo 485 da CLT estabelece justamente que, nessas hipóteses, o empregado vai ter ou a indenização do artigo 477 da CLT ou a do 497 se for contrato por prazo determinado. Então, essa assertiva está incorreta. A alternativa B. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato resultarem, justamente o que está lá no artigo 480 da CLT. Mas vamos ver as outras, né? Alternativa C. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzida de 4 horas diárias, sendo reduzido frações de horário respectivo salário. Gente, são 2 horas por dia ou 7 dias no final. A gente viu isso. Está lá no artigo 488 da CLT. Vou deixar aqui. 488. Está errado. Vamos lá. Alternativa D. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como pagamento de valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados em até 30 dias. Não, a gente já viu hoje, né, gente? 477. São 10 dias. 10 dias. Errado. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, o valor total da remuneração, gente. Artigo 479 da CLT, paga quanto? A gente viu. Metade, é metade, não é o valor total do que falta, metade. Então, a nossa assertiva correta é a alternativa B, né? Havendo termo estipulado,
o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar ao empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultem. Lembrando que essa indenização é limitada à indenização que seria devida pelo empregador, ou seja, metade do salário devido, artigo 479. Bacaninha? Vamos lá, podemos ir para nossa outra questão. Vamos para 14, então. Em relação ao recibo de quitação da rescisão do contrato de trabalho, é correto afirmar recibo de quitação. Beleza, vamos ver. Depende para sua validade e homologação do sindicato. Não, a reforma trabalhista acabou com isso. Depende para sua validade. Homologação do sindicato também, no contrato superior a um ano. Não. Deve ser assinado perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência. Não. É documento hábil para requerimento, benefício de seguro-desemprego, independente da anotação de extinção. Não, o artigo 477 fala que, na verdade, tem que ter anotação e não depende para sua validade de assistência do sindicato da categoria profissional, independente do período contratual, justamente, né? Foi o entendimento que foi dado após a reforma trabalhista. Vamos aqui agora para a nossa última questão, uma questão estilo CSPI, certo ou errado. Julgue o item subsequente relativo ao contrato de trabalho e aos direitos e deveres dele decorrentes. A prática de ato atentatório à segurança nacional, devidamente comprovado por inquérito administrativo, enseja justa causa do empregado para a rescisão do contrato. Gente, nós vimos na nossa aula, ainda falei, né? Fazendo referência à discussão a respeito, né, da questão do dia 8 de janeiro, alguns querendo aplicar essa justa causa, se poderiam, não poderiam. Isso aí, né, é o parágrafo único do artigo 482 da CLT, né, e essa assertiva, então, está correta. Discutimos na nossa aula, muito bacana, é muito importante a gente fazer isso. A resolução dos exercícios, pessoal, é importante para a gente verificar que o nosso aprendizado ele está sendo aprendizado com uma produtividade, né? A gente acaba vendo a nossa evolução. A gente pretende colocar para vocês depois um simulado, fazer um outro simulado para que vocês constatem que vocês estão evoluindo, vocês estão construindo aí o aprendizado, né? Eram essas as questões que eu queria tratar com vocês nesse bloco. Fico à disposição de vocês, né? Quem quiser comentar, se vocês tiverem dúvidas, basta enviar aqui na Nutor, que será uma honra aí auxiliá-los aí nessa trajetória. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.